Está no ar o Boa Noite Esportes da Rádio Futebol Clube. Hoje, um programa muito triste, não tem como ser diferente, porque o esporte brasileiro perdeu agora, no início da noite, a maior tenista brasileira de todos os tempos. Faleceu Maria Esther Bueno, 78 anos, ela era paulistana, sofria de um câncer, havia sido internada recentemente no Hospital 9 de Julho, aqui na capital paulista, e agora, no início da noite, veio a notícia que ninguém gostaria de ouvir. Maria Esther Bueno tinha 78 anos, ela não tinha filhos. Quem comunicou a sua morte foi o seu sobrinho Pedro Bueno. Ela será velada nesse sábado no Salão Oval do Palácio do Governo de São Paulo, Palácio dos Bandeirantes, entre 8 e 15 horas. Maria Esther Bueno conquistou 19 títulos de Grand Slam e ela é considerada a maior tenista brasileira de todos os tempos. Ela alcançou o posto de número 1 do mundo em 4 temporadas, 1959, 1960, 1964 e 1966. Quando conquistou o seu primeiro título de Grand Slam em Wimbledon, em 1959, ela tinha apenas 19 anos. No ano seguinte, em 1960, ganhou os 4 grandes slams de duplas ao vencer na Austrália com Christine Truman, em Wimbledon, Roland Garros e no Aberto dos Estados Unidos. Todos em parceria com Darlene Hard. No total, ganhou 589 títulos ao longo da sua vitoriosa e gloriosa carreira. Ela entrou para o Hall da Fama em 1978. Começou a jogar tênis de maneira despretensiosa. Ela jogava com o Pedro, irmão mais velho, no Clube Regatas Tietê, na Zona Norte de São Paulo. E assim começou, aparentemente sem grandes compromissos. E aí, em 1954, com apenas 14 anos, ela ganhou o título brasileiro contra rivais mais velhas naquela época. 3 anos depois já conquistou o Orange Bowl para tenistas júnior na Flórida, né? E aí começou a sua gloriosa carreira. Sempre foi muito respeitada no mundo inteiro e recentemente trabalhou como comentarista nos canais Sport TV. Então é com muita tristeza que a gente está abrindo esse Boa Noite Esportes dessa sexta-feira, dia 8 de junho de 2018, dia em que o Brasil e o mundo o Brasil, o mundo, todos nós ficamos sem Maria Esther Bueno, que nos deixa aos 78 anos, que ela descanse em paz. É o que a gente pode desejar e que também a família tenha o conforto necessário nesse momento tão difícil. Então vamos lá com a sequência do Boa Noite Esportes, falando de Campeonato Brasileiro e também da Seleção Brasileira, que joga domingo contra a Áustria, o último amistoso antes da estreia na Copa do Mundo. Grande abraço a você que é apaixonado por esportes e que curte a programação da Rádio Futebol Clube. Muito bem, já abrimos o programa lamentavelmente falando da morte de Maria Esther Bueno e agora vamos falar das notícias do futebol brasileiro, né? Antes do Brasileirão especificamente, a CBF hoje divulgou datas e horários da fase de oitavas de final da Copa do Brasil, que vai começar em agosto.
No dia 1º, às 7h30 da noite, o Santos recebe ou o Cruzeiro ou o Atlético Paranaense na Vila Belmiro. No mesmo dia, 21h45 na Arena do Corinthians, tem Corinthians e Chapecoense. Também no dia 1º, o Grêmio recebe o Flamengo na Arena do Grêmio às 21h45. No dia 2, uma quinta-feira, o Vasco joga a primeira em casa, o Vasco ou o Bahia, né, contra o Palmeiras. O horário ainda não está definido. Os jogos da volta marcados para o dia 15 e também para o dia 16. No dia 15, 3 partidas. Às 7h30 da noite, o Cruzeiro ou o Atlético Paranaense farão o jogo da volta em casa diante do Santos. Às 21h45, nós teremos na Arena Condá, Chapecoense e Corinthians. E no Maracanã, Flamengo e Grêmio. No dia 16, às 19h15, na Arena do Palmeiras, o Palmeiras vai fazer o jogo da volta ou contra o Vasco ou contra o Bahia. Portanto, definidas aí as datas e os horários da próxima fase da Copa do Brasil 2018. E começa amanhã a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 4h, com transmissão da Rádio Futebol Clube. Tem Atlético Paranaense e São Paulo na Arena da Baixada. Às 7h, Chapecoense e Cruzeiro na Arena Condá. No mesmo horário, o Vasco, com a estreia do técnico Jorginho, recebe o Sport, o vice-líder do Brasileirão 2018, esse jogo em São Januário. E às 9h tem Corinthians e Vitória na Arena do Corinthians. No domingo, 4h, Atlético Mineiro e Fluminense no Estádio Independência, Bahia e Botafogo na Fonte Nova, Ceará e Palmeiras em Fortaleza com transmissão da Rádio Futebol Clube, Grêmio e América Mineiro na Arena do Grêmio. Às 7h, 2 partidas vão fechar a 11ª rodada. Flamengo e Paraná no Maracanã, Santos e Internacional na Vila Belmiro. Flamengo lidera o Brasileirão, 23 pontos ganhos. O Sport é o segundo com 18, o Palmeiras tem 17, o Atlético Mineiro, o Cruzeiro e o São Paulo também 17, mas o Galo é o quarto, o Cruzeiro é o quinto e o São Paulo é o sexto. Nas últimas colocações, Atlético Paranaense, Paraná, Bahia e Ceará. O Vinícius Júnior ontem foi muito criticado, o pessoal do Fluminense chiou, disse que ele fez muita graça, ele até que nem tanto. O Paquetá teve um determinado momento do jogo entre Flamengo e Fluminense e Brasília que ele fez uma graça desnecessária e quase tumultuou o ambiente durante a partida entre o Fla-Flu. O Abel reclamou com o Barbieri pediu para os jogadores darem uma segurada, né, porque o Flamengo tem realmente uma molecada enjoada, boa de bola. Mas o Vinícius Júnior acha que não houve nenhum exagero, que o jeito que eles jogam é esse mesmo. O nosso futebol brasileiro, sempre que a gente puder fazer em direção ao gol, claro, a gente vai fazer e sempre respeitando o adversário. E hoje a gente não fez nenhuma graça, a gente vem fazendo todos os jogos. Se pegar todos os jogos, a gente está fazendo isso. E com a ajuda de todos, a gente está sempre com a cabeça tranquila que a gente pode fazer. E a gente vai fazer todos os jogos para ajudar o Flamengo de alguma forma. Muito bem, o Vinícius que já está praticamente de malas prontas para jogar no Real Madrid. O Real Madrid que quer também o Rodrigo, né, do Santos, já há uma negociação entabulada, dizem que o Real já ofereceu 40 milhões de euros, a multa rescisória é de 50, o Santos está negociando, a diretoria do Santos disse também que existem outras propostas além da do Real Madrid, fato é que o Rodrigo dificilmente vai permanecer na Vila Belmiro, até porque o rapaz vai fazer 18 anos já em janeiro do ano que vem, então ele já poderia jogar, não precisaria esperar o tempo que o Vinícius Júnior teve que esperar para se transferir para o Real Madrid, né? Todo mundo sabe, o Vinícius foi negociado no ano passado e só agora, na metade desse ano, é que ele vai ter condições legais de atuar com a camisa do Real Madrid, porque na Europa o jogador não pode atuar profissionalmente antes dos 18 anos. Ainda em relação a transferências, o Valdívia, que estava no São Paulo, mas que pertencia ao Internacional,
foi negociado com o futebol da Arábia, como equipe concorrente à do Carille, né? O Carille queria o Valdívia, mas não deu, ele vai jogar num outro time do futebol árabe. Portanto, São Paulo tem uma opção a menos para o segundo semestre e para a sequência da temporada 2018. No futebol internacional, o Tottenham renovou o contrato com o Harry Kane até 2024. Essa é uma boa notícia, né, para o torcedor dos Spurs. E outras negociações deverão acontecer. Por exemplo, o clube que o Valdívia vai defender é o Al Ittihad, né? E não é o time do Carille, né? Que queria o Valdívia, mas não poderá tê-lo. Outra negociação que deverá acontecer é a do Balbuena com o futebol europeu. O agente do jogador já deu entrevistas lá em rádios do Paraguai, dizendo que o futebol italiano, o futebol espanhol tem interesse no Balbuena, que chegou a hora do zagueiro deixar o Corinthians. O Corinthians que joga amanhã contra o Vitória na sua arena às 9h, muito pressionado pelos últimos resultados, e o zagueiro Henrique disse hoje em entrevista coletiva quais são as dificuldades, por que o Corinthians tem tido tanta dificuldade para embalar no Campeonato Brasileiro. Um pequeno problema aqui com a fala do Henrique, né, zagueiro do Corinthians, que amanhã terá um novo companheiro de zaga, né, o Pedro Henrique, porque o Balbuena e o Romero foram servir a seleção paraguaia. O Paraguai não está na Copa do Mundo, mas vai fazer um amistoso, e mesmo assim o Corinthians acabou cedendo, né, liberando os dois jogadores, o Romero e o Balbuena, para esta partida. É um contexto, um pouco de tudo, né? A gente tem os desfalques, pouco tempo de treinamento, os jogos, tudo. Acho que a gente vem pecando assim, em alguns detalhes que são corrigíveis, e a gente está batalhando, está lutando para isso, como, né, o jogo do Milionários, até mesmo que o professor disse. Foi um jogo que a gente jogou e, né, numa bola, no chute, acabou sendo derrotado. E a gente vem lutando, vem mudanças, troca peças e sem treinamento. A gente, até mesmo na situação do Roger, como, né, que ele diz que, porque não treinou, não chegou a treinar junto com o homem, e a gente é tudo na teórica. Então é isso aí sim, agora o Henrique falando sobre os problemas que o Corinthians vem enfrentando nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. São muitos desfalques realmente, e a cada rodada que passa o Corinthians perde mais um jogador. E aí sobra tudo nas costas do Loz, né, que começou o seu trabalho agora. O São Paulo joga amanhã em Curitiba, como sempre o técnico Diego Aguirre não confirma a escalação, né? E ele já sabe que não vai mais poder contar com o Valdívia. Era um jogador que ele gostava muito, inclusive ele trabalhou com o Valdívia no Internacional e gostaria de colocar o jogador, né, de ter o jogador à sua disposição na sequência do Campeonato Brasileiro. O time mais provável do São Paulo para amanhã: Sidão no gol, Éder Militão, Anderson Martins ou Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo, Jusilei Hudson, que volta. Essa é uma boa notícia para o torcedor do São Paulo, assim como o Nenê, que também retorna. São dois jogadores que não estiveram no empate diante do Internacional e fizeram falta. Lucas Fernandes, Diego Souza e Everton. Esse deve ser o time do São Paulo para tentar quebrar um tabu. São Paulo que jamais venceu na Arena da Baixada, desde que o estádio, né, passou por reformas e passou a se chamar Arena da Baixada. Então o São Paulo não conseguiu vencer lá. Vamos ver se amanhã o tricolor quebra aí esse tabu. Na semana passada não conseguiu quebrar o tabu diante do Palmeiras na Arena Palmeirense. Vamos ver se amanhã ele consegue. Em relação ao Corinthians, que pega o Vitória, a formação provável terá Walter no gol, Mantuan, Pedro Henrique, Henrique e Sid Clay, Gabriel e Maicon,
Pedrinho, Rodriguinho, Matheus Vital e o Roger como atacante, né, isolado lá na frente, para tentar ganhar do Vitória e dar uma respirada no campeonato brasileiro, porque a coisa não está fácil para o time corintiano. Esses os jogos de sábado. Tem São Paulo e tem Corinthians no sábado. E no domingo tem Palmeiras e tem Santos. Verdão com transmissão da Rádio Futebol Clube, 4 da tarde, vai jogar em Fortaleza contra o Ceará. Palmeiras conseguiu acertar aí a venda do Tietê para o Dínamo de Kiev, né? Vai embolsar aí cerca de 20 milhões de reais. Boa negociação feita pela diretoria palmeirense. Outro que pode deixar o clube no segundo semestre é o Vitor Luiz. Ele que é o lateral esquerdo, reserva imediato do Diogo Barbosa, e que em alguns momentos jogou até mais do que o próprio Diogo, né? O Diogo veio todo badalado, tal, contratação cara que o Palmeiras fez junto ao Cruzeiro, enquanto o Vitor voltou de empréstimo, né? Ele que estava jogando no Botafogo, então você vê como são as coisas. E o Vitor agora pode deixar o Palmeiras indo para o futebol europeu no segundo semestre. Para a partida de domingo, também tem uma escalação provável aqui. Jailson, Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Draceni e o Vitor Luiz. Thiago Santos, já que o Felipe Melo está fora. O Jean ou Lucas Lima e Moisés, já que o Bruno Henrique também está fora. Tanto o Bruno Henrique quanto o Felipe Melo estão suspensos, né? O Keno contundido, o Diogo Barbosa e o Guerra estão machucados e o Borja na seleção da Colômbia. Então o Palmeiras no ataque deverá ter o Johan, o Dudu e o William. O William que tem sido grande destaque do Palmeiras, né? Além de fazer gols importantes, vem jogando muito bem. E ele falou que, independentemente de fazer gol, o que interessa é poder ter sequência com a camisa do Verdão. Diferente de você estar fazendo gol ou não, eu quero estar sempre sendo importante, estar fazendo partidas regulares, sendo obediente taticamente, sendo participativo, sem a bola, com a bola servindo o companheiro. Como eu falei, o gol é a consequência, disso aí, é natural que vai acontecendo. Então eu fico muito feliz. Tem que ficar feliz mesmo, William, pela fase muito boa que vem vivendo, né? E agora vamos falar do Santos, que domingo recebe o Internacional na Vila Belmiro, jogo importante para o Santos. O ambiente político continua conturbado, a oposição entrando com pedidos de impeachment para tirar do cargo o presidente do Santos, José Carlos Pérez. Então, enquanto isso, o Jair vai trabalhando, né, em meio a essa ebulição aí no lado político do clube. E o Bruno Henrique deu um susto, né, no treino e tal. Parecia que tinha sofrido uma contusão mais grave, mas aí se levantou, continuou treinando normalmente e é a opção para o Jair Ventura, ele que é uma peça importante para o Santos, principalmente no segundo tempo. Quando entra, ele dá uma mobilidade muito boa para o ataque do Santos. Vanderlei no gol, Vitor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Dodô, Diego Pituca, Renato e Jean Mota, Gabriel, Gabigol, Eduardo Sacha e o Rodrigo, provável time do Santos para o jogo diante do Internacional. Havia uma expectativa do Zeca enfrentar o seu ex-clube, mas com uma contusão muscular, o Zeca não virá para Santos, não vai jogar nem essa partida e nem diante do Vasco. Ele que muito provavelmente iria ser, né, criticado pela torcida do Santos, ia tomar uma vaia, aquela coisa toda com o ex-jogador, quando enfrenta o seu ex-clube, mas não será dessa vez. E o Jair Ventura, né, falou sobre esse momento que ele tem vivido, ele que sempre procura manter a tranquilidade. Dificilmente a gente vê o Jair Ventura nervoso, irritado, mesmo nos piores momentos, né, que o Santos viveu até agora nessa temporada. E o Jair falou sobre isso. Você como um líder, né, como treinador você passa a ser referência. Então, se você se abate, se você fica de maneira diferente, o grupo acaba sentindo. Então, você tem que saber reagir. E eu falei na última coletiva, pós-jogo, que eu me preparei muito tempo para esse momento, né? Eu não virei treinador da noite para o dia.
Então eu sei que eu ia viver mais cedo ou mais tarde um momento desse. E está vivendo assim, ele sabia que a pressão chegaria e pelo menos tem se mantido tranquilo. Se vai continuar ou não no cargo, isso aí vai ser determinado pelos resultados que o Santos vai ter daqui por diante na competição, porque infelizmente a gente sabe que é assim. Dificilmente um técnico no Brasil consegue ter uma sequência de resultados negativos e é mantido no cargo. Vamos ver o que vai acontecer com o Jair depois do jogo entre Santos e Internacional, domingo, 19h, na Vila. Vamos falar agora sobre a seleção brasileira. Brasil, domingo, entra em campo diante da Áustria, 11 da manhã, no horário brasileiro, com transmissão aqui da Rádio Futebol Clube e com o quarteto que está sendo chamado aí, né, já de quarteto mágico, quarteto favorito, sei lá, ficou quarteto fantástico, enfim. Neymar, Felipe Coutinho, William e Gabriel Jesus, né? Esses jogadores escalados. O Brasil começa domingo com aquela formação que deverá ser a mesma do primeiro jogo da Copa do Mundo, dia 17, diante da Suíça, lá em Rostov, inclusive com o Thiago Silva ganhando a posição do Marquinhos, que evidentemente não ficou feliz, né, com essa decisão do Tite de praticamente há 10 dias da Copa do Mundo, 2 semanas que o Thiago já havia iniciado o jogo diante da Croácia domingo passado, o Tite vinha com Marquinhos e de repente ele opta pelo Thiago Silva. Claro que o Marquinhos não ficou satisfeito e se eu fosse ele, eu também não ficaria, né? Eu começaria a Copa do Mundo com Marquinhos e Miranda, mas quem escala é o Tite. E a equipe para domingo, diante da Áustria, e também se não houver nenhum problema, a gente torce para que não haja, no outro domingo, na estreia da Copa do Mundo diante da Suíça, Alisson no gol, Danilo, Thiago Silva, Miranda e Marcelo, Casemiro, Paulinho, a dupla de volantes, e aí o quarteto que a gente já falava aqui, né? William, Felipe Coutinho, Neymar e Gabriel Jesus. O Fred tomou uma pancada, tem um trauma na região, mas segundo o departamento médico, por enquanto não há a necessidade de um exame de imagem, né? Por enquanto ele está apenas tratando aquela coisa toda. E em relação ao jogador Renato Augusto, o doutor Rodrigo Lasmar descartou, numa entrevista coletiva, a possibilidade de corte do atleta, pelo menos por enquanto, a menos que na próxima semana o Renato volte a sentir alguma coisa. Aí, porque o Tite tem até a véspera da estreia da Copa do Mundo. O Brasil estreia dia 17, portanto, o Tite tem até o dia 16, né, para fazer uma substituição, desde que o departamento médico consiga provar, né, que o jogador não tem condições de atuar na Copa do Mundo. Então, num primeiro momento, não deveremos ter cortes na seleção brasileira. Portanto é isso, estamos encerrando o Boa Noite Esportes, né? Para você que está chegando agora no finalzinho, infelizmente faleceu Maria Esther Bueno, aos 78 anos, a maior tenista brasileira de todos os tempos e uma das maiores do mundo. O falecimento aconteceu agora, no início da noite de hoje, na capital paulista. A qualquer momento tem o Click Time, atualizando as informações mais importantes para você. Toda a nossa programação fica arquivada em forma de podcast. Você pode escutar, acompanhar quando quiser, acessando www.radiofutebolclube.com.br no seu tablet, celular ou computador. Aproveite também para acompanhar a nossa programação especial para a Copa do Mundo 2018. Obrigado a você que curte as nossas páginas através do @Rádio Futebol C, no Facebook, no Twitter e no Instagram. Fique sempre conosco, Rádio Futebol Clube. Somos apaixonados por esportes.